palavra de Deus, no livro de Salmos, Salmo 116, apenas o verso 15, ele diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Para que você possa compreender esse verso, quando diz preciosa é a morte aos olhos de Deus, aos olhos do Criador, dos seus santos. Quando falamos de santos, nós compreendemos não uma pessoa que não tem falhas, uma pessoa que não tem defeito, mas ele está falando de uma pessoa que, ao decorrer da vida, teve um encontro com Jesus, foi lavado e remido pelo seu sangue. E quando dizemos santo, é porque essa pessoa ela é separada do mundo, ela é separada do mundo e colocada à disposição de Deus e do Senhor Jesus. Ao longo desses mais de 36 anos, eu frequento a classe de Marrom. Eu cheguei lá menino, cheguei lá com 19 anos de idade, e eu fui exortado muitas vezes, sempre me orientou bastante, sempre me ensinou, sempre firme, com uma postura firme. E eu hoje louvo a Deus por tudo que eu aprendi com ele, porque eu consegui chegar no mais alto caminho, se pode dizer, numa igreja cultural. Mas eu aprendi demais com ele que a palavra presbítero, porque ele é o presbítero da igreja presbiteriana, a palavra presbítero significa o pastor auxiliar, o pastor que auxilia no trabalho mais alto da igreja. O legado que ele deixou para os filhos, para os genros, para nós, para os netos, para os sobrinhos em geral, para os amigos e as pessoas que acompanhavam ele. Foi sempre um homem de respeito, uma pessoa que tinha um cuidado, não só com as coisas a respeito de Deus, mas ele tinha um cuidado muito grande com a família. Um comportamento exemplar que fazia dele, na nossa casa, no nosso meio, o sacerdote mais alto nosso. Porque toda casa tem o seu sacerdote. E ele era o sacerdote dessa família grande. E o que podemos dizer acerca disso? Que fica de exemplo para mim e para você aqui. Observar a pessoa do seu esposo ao longo do tempo que ele nos deixou para nós, que a vida é muito importante, mas Deus fala que a morte para ele, o Senhor Deus, ela é preciosa. Por que preciosa? Para aqueles que guardou o testemunho, guardou a responsabilidade, a moralidade e teve no Senhor aquele que é seu Salvador. O Senhor Jesus fez isso e transferiu para nós essa situação. Eu agradeço a Deus pelo tudo que Ele fez por nós. E aqui estamos hoje aqui, momento de tristeza sim, momento da gente chorar sim, mas momento de ser grato a Deus. Não só porque Ele dormiu em Cristo, mas ser grato a Deus porque participamos da sua vida. Fizemos parte da sua casa, fizemos parte da sua idoneidade, do seu comportamento, do seu exemplo. E que isso torne para nós exemplo para seguirmos nossas vidas, compreendendo e entendendo que é possível sim, diante das adversidades desse mundo, das adversidades que estão no nosso meio, é possível sim ter pessoas como o Senhor usa como exemplo e seguir esse modelo, porque vale a pena servir a Jesus. Ficou provado aqui agora, valeu tanto servir a Jesus, porque eu sei que Deus proporcionou para ele uma morte digna de um servo justo, do jeito que ele queria, sem sofrimento, sem tristeza, sem nada. Chegou lá, estava quietinho, com o rosto assim, parecia que estava orando, ou parecia que estava descansando, e o Senhor descansou ele de uma forma que ele não precisou passar por sofrimento. Ou seja, Deus honrou meu sogro, certo? E como Deus também pretende honrar cada um que está aqui, desde que passe pelo cruz. Agradeço a oportunidade a todos, em nome de Jesus. Eu quero passar a palavra à minha sogra. A senhora quer falar? Não, nós vamos cantar mais um hino, depois o canal vai ter a palavra, e no final a gente canta mais perto quero estar, era dos preferidos, né, gente? Glória a Deus por isso.
Passa pela nossa mente só pensarmos na morte. Na verdade, esse é o momento de pensarmos na vida. A vida que nós temos. Deus concedeu ao São Antônio 85 anos. Isso é um tempo muito breve, comparado com a eternidade que ele começa a viver na glória e na presença de Deus. Por isso nós devemos sempre estar pensando exatamente na realidade da vida. Alguns textos na palavra de Deus levam a refletir sobre isso, porque morte é doída. A palavra morte, em todas as suas definições, ela está ligada, relacionada à separação. Toda separação é doída. Aqui houve uma separação de corpo e alma. A alma dele, João Antônio, já está na presença do Senhor, nosso Deus. O seu corpo está aqui. Ele não está mais aqui. Está num lugar glorioso do Senhor, sem tristeza, sem angústia. E nós cremos isso pela palavra de Deus. Um dos textos que nós temos na palavra de Deus é o Evangelho de João, capítulo 11, relata a morte de um querido de Jesus, uma família muito querida de Jesus, que era uma família lá em Betânia, e o seu ente querido Lázaro havia morrido. E as palavras de Jesus para aquela família foi o texto que todos nós aqui conhecemos: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus mesmo faz a pergunta: crês tu nisso? Você crê nisso? E é o texto que nós conhecemos. Se nós esquecemos todo o texto, uma coisa nós lembramos, que é o texto que fala no versículo pequenino: Jesus chorou. Jesus não chorou pela morte de Lázaro, ele ressuscitaria Lázaro, mas ele chorou pela reação das pessoas, como vocês estão aqui. Todos nós estamos aqui sentidos e vendo as pessoas chorarem. Jesus também se comoveu com aquilo, se condoeu com aquilo, mas ele sabia e ele ressuscitou a Lázaro. Então nós glorificamos a Deus. A palavra de Deus, em alguns momentos, ela parece ser dura, porque ela é realista. Quando Moisés escreve o Salmo 90, ele fala da brevidade da vida. Ele fala que muitos anos na nossa vida, todos nós temos uma limitação, e o que passa daquela limitação estabelecida por Deus, ele trata como canseira e enfado. Louve a Deus quando fiquei sabendo da irmã Denise, que é a nossa ovelha ali na Igreja Batista do Jardim Redentor, junto com o Valdir, da maneira como aconteceu, da maneira gostosa de se encontrar com o Senhor. Meu sogro, Denise, familiares, tinha uma frase quando alguém perguntava para ele: como é que o senhor vê, seu Silas? O que é morrer? Quando eu fecho meus olhos aqui e abro para o céu. Nós glorificamos a Deus, exaltamos a Deus. Ele está na presença do Senhor dos Deus. Amém. Alguns salmos nós decoramos e nós não damos tanto valor a alguns versículos. Nós damos muito valor a um. Por exemplo, o Salmo 23, ou o Salmo 22, em outra versão, que vai dizer assim: o Senhor é meu pastor. Mas ele não fala só isso. Ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque tu estás comigo. O Senhor nosso Deus está presente nesse lugar. Amém? Pode estar e deve estar presente na sua vida, estará presente nos dias que se seguem, que são dias doloridos, mas nós podemos confiar no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, esse vale
que vocês estão passando agora, que nós estamos passando agora, confiados na presença do Senhor nosso Deus. Às vezes, nós não damos muita atenção às palavras. Quando oramos, se você não é evangélico, quando rezamos, a oração ensinada por Jesus, que é o Pai Nosso. Nós gostamos de recitar o Pai Nosso, mas é o Pai Nosso também que vem falar, né? Seja feita a vontade, assim na terra, como nos céus. A vontade de Deus, recolher o servo, estar na presença dele. Poderia ficar mais tempo? Deus sabe o tempo. Todos nós temos o nosso tempo. Mas ele entendeu que era o momento de recebê-lo agora. Já recebeu. Está na glória, na presença do Senhor nosso Deus. E que isso possa confortar os nossos corações. Jesus Cristo, que é Deus, se preocupou tanto conosco, né, quando pensamos e cremos na Trindade. Quando ele reúne os seus discípulos na sua partida, antes da sua partida, ele deixa de maneira muito clara: não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo. Ele é aquele que conforta e consola os nossos corações. E é esse conforto que nós temos, com a presença de Deus, com a ação do Espírito Santo, se você deixar na mente e no coração. Uma coisa nós temos que pensar com realidade da vida. Enquanto estamos vivos, é o tempo de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Um pequeno engraxate, conforme ouvimos nessa tarde, entregou sua vida a Jesus Cristo. Nessa semana que passou, em 50 anos, entreguei minha vida a Jesus Cristo aos 17 anos. E jamais me arrependi de poder contar com a presença dele cada dia nas nossas vidas. Lembrando que a nossa vida é breve. O escritor aos Hebreus, capítulo 9, 27, diz que ao homem está destinado morrer uma única vez. Depois disso vem o juízo. Enquanto estamos vivos, é tempo de pensar na vida, pensar em Jesus Cristo, pensar na vida eterna. Jesus não morreu na cruz para criar uma religião. Jesus morreu na cruz por amor a mim e a você, para que nós tenhamos essa certeza de salvação. O nome dele está na presença do nosso Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade e atenção de vocês. Glória a Deus, aleluia.